Nos abençoe Jesus, Mestre Maior, que Ele possa amparar a todos nós que estamos aqui presentes, encarnados e desencarnados. A proposta de conversarmos na noite de hoje é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec, lá no capítulo 21, ele acaba trazendo na realidade 11 tópicos para discussão. O último deles, o de número 11, alguns trechos, alguns versículos do livro de Jeremias, quando Jeremias diz os exércitos do Senhor que não escuteis os profetas que vos profetizam e que vos enganam. Está lá no capítulo 16 em diante. Então Jeremias está lá no livro bíblico, falando para aquele povo não escutar os profetas que vos profetizam e que vos enganam, porque, segundo o livro, diz que eles falam da voz que vem do coração deles e não o que aprenderam da boca do Senhor. Então, o que é que Jeremias está alertando a todo aquele povo, já que na época havia uma tradição de comunicação com o mundo espiritual. Algumas pessoas buscavam um alento, um conselho, um amparo, uma indicação, muitas vezes erroneamente, e aí vinham aquelas pessoas que profetizavam, tanto para com os indivíduos, para as pessoas que procuravam, quanto para toda a comunidade que existia, Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e aí Jeremias alerta para que a gente realmente tenha um cuidado com relação a isso. E daí nesse item 11, Kardec retirou esse trecho e, conforme a metodologia do Evangelho, Kardec não comenta basicamente pouca coisa ali no Evangelho, mas os espíritos dão alguma comunicação com relação ao estudo que foi apresentado, que seria esse trecho desses versículos de Jeremias. Então tem um espírito chamado Lous, que psicografou na realidade em 1861 uma mensagem falando sobre esse versículo. E ele começa nos primeiros parágrafos citando o Evangelho de João, quando João fala para a gente ter cuidado, não acrediteis nos espíritos, primeiro observar se eles vêm de Deus. E a partir daí, essa comunicação traça algumas reflexões sobre esse trecho de Jeremias, pedindo para que a gente tenha um cuidado com relação a essa comunicação com o mundo espiritual. Qual é a nossa relação com o mundo espiritual? Particularmente, a mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas está também, em sua maioria, direcionada aos médiuns, às pessoas que trabalham nas reuniões mediúnicas e recepcionam, intermediam essa comunicação do mundo espiritual com aqueles que estão ali presentes no mundo material. Então ele vem nos dizer que a gente tenha um pouco de cuidado, analise realmente o que foi dito, não acreditar de fato que os espíritos, inclusive tem um livro interessante chamado Opinião Espírita. Esse livro foi psicografado por Chico Xavier, e lá na mensagem 43 desse livro, Chico Xavier e Valdo Vieira, psicografado Espíritos, Emmanuel e André Luiz. A mensagem 43 é de André Luiz. André Luiz vem nos dizer: não acrediteis que todo espírito que se comunica é um espírito imaculado, porque a desencarnação é uma fase da vida. Então, André Luiz ele é bem claro com relação a isso. Muitas vezes a gente acaba tendo uma visão errônea com relação ao mundo espiritual. Vem alguma comunicação, uma aparição, um toque, isso, aquilo, outro, que a gente às vezes vê em nossa residência, ou uma comunicação que vem de uma reunião mediúnica, ou alguma coisa, e a gente acredita que esses seres desencarnados são, como podemos dizer no ditado popular, são santos. Que esses seres que vêm dar essa comunicação são pessoas que estão em um nível muito maior que o nosso, que os espíritos que se comunicam são pessoas de luz, e na realidade André Luiz alerta que não, espíritos são pessoas que apenas deixaram o corpo, estão em uma fase nova da vida,
e não sabemos que fase é. Milton, se desencarnar agora, e se for dada a oportunidade de vir para uma comunicação mediúnica, eu não vou passar de ser Milton. Mas, às vezes, as pessoas... Esses dias eu vi uma história que até um outro palestrante que eu assisti no YouTube estava contando, que tem um centro, acho que é em Belo Horizonte, que aí um espírito, ele estava se comunicando através de um médium ali, uma reunião mediúnica, e decidiram ali que esse espírito iria atender. Começou a atender alguns grupos pequenos e outros para dar conselho, dar amparo, trazer uma palavra de alento, consolo para aquelas pessoas que procuravam. E aí esse espírito começou a abrir o centro, em determinado dia, para que as pessoas viessem com suas demandas, parecido com o atendimento fraterno, que é feito aqui na casa, né, por Walter. Então as pessoas iam procurar. E aí falaram para uma outra pessoa que bem estudiosa também do Espiritismo, disseram, quem está ali realmente se comunicando é Eurípides Bassanufo. E aí ele disse, puxa, Eurípides Bassanufo, como assim? Porque Eurípides Bassanufo tem uma larga história no mundo material, de uma experiência, então no mundo espiritual traz algumas comunicações, e é um ser que nós acreditamos que já está em um nível mais elevado de ampliação da consciência, já entende mais da vida. E aí esse rapaz disse, Eurípides Bassanufo está naquele centro, atendendo o povo, então eu vou lá. Ele foi, entrou na fila, quando chegou na vez dele, para ele falar, ele falou com o espírito atendeu, né, prontamente, de forma benevolente, e aí ele disse, você é Eurípides? Sou Eurípides, meu nome é Eurípides, na última encarnação eu fui Eurípides, mas Eurípides Bassanufo? Eu disse, não, é porque começaram a me chamar de Eurípides Bassanufo e eu deixei que chamasse de Eurípides Bassanufo. Aí eu era Eurípides Pereira da Cunha, um exemplo. Então, às vezes a gente idolatra algumas coisas que vêm do mundo espiritual. Isso denota para a gente uma falta de compreensão da nossa vida aqui na Terra, porque nós não somos corpos, nós somos espíritos. Então, a proposta da religião não é salvar ninguém. Com o modo como eu abraço a religião para me salvar, para obter uma graça, por medo, por isso, aquilo, outro, não é essa a proposta da religião. A proposta da religião é trazer auxílio suficiente para que a gente possa estudar e ampliar a nossa compreensão sobre a vida. O Espiritismo não vai tirar dor e sofrimento de ninguém, de nenhuma religião. Ele vai ampliar a nossa compreensão para que a gente possa ter um entendimento melhor sobre aquilo, consequentemente entendendo, a dor vai amenizar. Porque nós somos espíritos, nós não somos corpos. Nós temos essa grande dificuldade de compreensão. Os espíritos que estão no mundo espiritual, daqui a pouco somos nós, desencarnou. Então Milton, quando desencarnar, vai virar santo? Não, vai continuar com os mesmos erros que tinha aqui na Terra. Vai continuar do mesmo jeito. Vai tentar buscar, porque a proposta da vida é a gente ser hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, através do estudo, através da interação com as pessoas, através dos desafios, dos obstáculos, das aflições que a vida vai nos proporcionando, e a partir daí a gente vai adquirindo habilidades e competências para lidar com a vida. E à medida que eu vou tendo uma compreensão maior da vida, entendendo que tudo que me chega, tudo que me é dado, todo convite da vida é algo para que eu possa aprender, para aquilo poder gerar aprendizado em nós. Quando eu começo a compreender isso, eu realmente estou em um nível mais avançado de compreensão. É nossa diferença para um espírito superior, para um espírito que já adquiriu uma ampliação maior da consciência. Ele já entende. Se eu perder uma nota de R$10, eu vou sofrer. A pessoa que tem uma compreensão da vida perdeu uma nota de R$10. Não era minha. Não era minha. Eu só tenho o que é meu. Não era minha aquela nota. Isso não vai fazer diferença, porque a vida vai nos dando as oportunidades. É fácil ter essa compreensão? Não, mas nós estamos aqui encarnados para obter essa compreensão. Por isso que a Terra ela é propulsora de testes para todos nós. Ela proporciona testes, fazendo com que a gente consiga, de fato, através desses embates da vida, adquirir mais força, mais paciência,
mais compreensão sobre nós, sobre o outro e sobre a vida. Mas o modo como nós encaramos a espiritualidade é totalmente, a maioria de nós, encaramos de forma errônea. Certa feita eu participei de uma reunião mediúnica, que na realidade eu não sabia que era reunião mediúnica, mas foi um centro em uma outra cidade que eu fui dar uma palestra e a presidente do centro disse, olha, vamos ter uma reunião, você poderia participar, a gente vai fazer um estudo. E aí eu estava com tempo, vou. E aí fui, eu não sabia, mas era uma reunião mediúnica. Eu não participo de reunião mediúnica, mas já estava ali, né, já estava feito o negócio, não tinha o que fazer. Então sentei, fiquei ali aguardando. E alguns espíritos se comunicaram através de alguns 2 médiuns que estavam ali. Um fez diversas críticas para o grupo, outro pediu que fizéssemos isso, fizéssemos aquilo. Outro chegou e disse assim, essa água, coloca-se, pelo menos lá, colocou uma água para, no final, as pessoas tomarem, né, uma água purificada. Um dos espíritos se comunicaram, disse, que se comunicou lá, ninguém vai tomar água hoje. Essa água, ninguém vai tomar. Outro que se comunicou disse, a casa de vocês está abençoada por 7 dias. Vamos abençoar. Eu achando tudo aquilo estranho. Mas como assim? Como assim abençoar? Como não tomar água? E se a gente tiver sede? Como é que vai ser? Então a gente, às vezes, e o pessoal, Senhor, tá. Não é assim. Espíritos são pessoas iguais a gente. Falhas iguais a gente. Pecadoras, como diz, tá, iguais a todos nós. Então precisamos ser igual Kardec, que olhava, fazia a interação de respostas, não tinha uma resposta só, tinha 2, 3. Kardec provavelmente recebeu algumas, é certo que o grupo, né, do Espírito de Verdade que coordenava isso, não deixava que coisas fúteis entrassem, mas pode ser que ele tenha recebido de fato, né, algumas coisas que não faz sentido. Então a gente precisa começar, pelo menos as pessoas que têm esse contato com o mundo espiritual, ter um cuidado maior, né, entender que isso aí são pessoas falhas, como eu falei, iguais a gente. E o modo como a gente abraça a religião deve ser, conforme Kardec diz, a razão. A razão deve ser a propulsora da nossa, ou seja, a motivação para que a gente possa abraçar uma religião, seja ela qual for, para que a gente não se iluda, não adquira, não esteja ali abraçado com a religião através do medo, através de, não, porque vai acontecer isso. Não, não vai acontecer nada. Nós só temos aquilo que merecemos. A oração, de fato, ela nos ajuda ao extremo, né? Ela não vai retirar a dor e o sofrimento, mas vai jogar luz sobre aquilo que está acontecendo na nossa vida, para que a gente possa ter uma compreensão maior. Só para vocês terem uma ideia, existe um índice, uma instituição na Inglaterra que criou o Índice Mundial da Caridade. O Índice Mundial da Caridade. Desde 2009, eles fazem 15, vai fazer 16 anos, que uma instituição inglesa faz uma pesquisa em mais ou menos em mais de 140 países. Ano passado foi a última pesquisa, 2024, foi em 142 países. Eles ligam para milhares de pessoas ao redor do mundo, 142 países. É o Índice Mundial da Caridade. Então eles ligam e fazem apenas 3 perguntas às pessoas que atendem ao chamado. Você ajudou algum desconhecido? Você doou algum dinheiro, alguma coisa, por menor que seja, a alguma instituição social? Você é voluntário de algum local? Nós, por exemplo, somos voluntários do Centro Espírita, nós não recebemos, mas nós temos a incumbência, né, de presidir uma mesa, dar passes, atendimento fraterno. Então, eles fazem só essas 3 perguntas. Então, somam tudo e vai dizer no ranking 142 países qual é o país que está ali na frente, qual é a classificação dos países. Aí a gente faz um parêntese aqui. O Brasil, ele é o país mais católico do mundo. O mais católico do mundo é o Brasil, onde tem a maior quantidade de católicos no mundo. O Brasil é o 2º maior país
cristão do mundo, só perde para os Estados Unidos. Cristão, aí estão as diversas religiões que abraçam, né, Jesus, segundo maior. E ele é o primeiro em espíritas. É o país que detém o maior número de espíritas do mundo. Então, o Brasil está bem assistido, bem acolhido. As pessoas, provavelmente, no Brasil, são pessoas caridosas, são pessoas mais compreensivas sobre a vida. Então, não é de estranhar que a gente estivesse nos primeiros colocados, mas, só que não, como dizem os jovens, né? Estamos na número 82. Estamos no número 82, lá embaixo. Então, como? Como assim? O país mais católico, que tem maior número de espíritos, segundo o maior cristão do mundo, ainda não compreendeu a mensagem de Jesus. Ainda não compreendeu. Nós somos mais material do que espiritual. Nós buscamos mais do que recebemos. Buscamos mais do que buscamos interiormente atender às nossas demandas. Nós, ao invés de buscarmos uma religião, abraçar uma religião para obter algo, isso, aquilo, outro, o nosso propósito, a nossa motivação deveria ser para fazer esse mergulho para dentro da gente e a gente compreender o que é que eu posso melhorar em mim, o que é que eu posso fazer, isso, aquilo, outro, para que as outras pessoas não sofram. Fazer o bem é isso. Fazer o bem é a gente ter uma maior compreensão nossa, né, do que do outro. Quando a gente fala de caridade, por exemplo, está lá Kardec, no Livro dos Espíritos, amplia os horizontes da caridade, benevolência, indulgência e perdão. Qual de nós consegue ter essa compreensão da caridade? A gente acredita que caridade é dar coisas. Se eu ganhar na loteria, eu vou fazer isso. Ou eu fiz essa caridade, eu vou dar cestas básicas. Caridade não é só isso. Isso é doação de coisas. Nós podemos passar a vida inteira doando cestas básicas, mas não compreendeu nada, não valeu nada. Porque o propósito é a gente aprender. O propósito é a gente ter uma compreensão melhor sobre a vida, não doar. Então, muitas vezes a gente dá porque tem que dar, porque dá, mas o que é que você aprendeu enquanto fazia essas doações? O que é que você aprendeu enquanto era voluntário? O que é que você aprendeu enquanto dava palestras? Eu posso dar palestra a vida toda, todos os dias no Centro Espírita, sair daqui dando palestras, e aí, quando eu desencarnar, Senhor, qual o mérito que eu tenho? Qual é a ficha? Qual é a pontuação que eu tenho aí? Nada, meu irmão. O que é que você aprendeu com as palavras que saíam da sua boca? É o que você aprendeu que você leva. Não é o que você dá. É o que você aprendeu enquanto fazia aquela tarefa. Esse é o propósito. Kardec, inclusive, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando ele questiona a espiritualidade, qual é o espírito mais perfeito que habitou a Terra, né, que pode nos servir de guia e modelo, que é uma pergunta que todo mundo tem ali em mente, né, que os espíritos vão dizer, vede Jesus. Mas o interessante dessa pergunta é um comentário de Kardec nessa pergunta do Livro dos Espíritos. Ele vem nos dizer que as pessoas, né, pegando esse gancho de Jeremias, né, esse capítulo 23 do livro de Jeremias, Kardec vem nos dizer também que dá para fazer um paralelo com essa reflexão, que as pessoas que tentam ensinar, que tentam repassar a mensagem de Jesus, elas acabaram deturpando a sua mensagem, por deixar, segundo Kardec, que sentimentos demasiadamente terrenos alcançassem o coração das pessoas. Então, as pessoas são mais corpos do que espírito, e nós somos espíritos. Então, Kardec, na observação dessa pergunta 625, ele vai nos dizer que 2 pontos acabaram atrapalhando essa passagem de informação, né, onde as pessoas acabam confundindo os sentimentos que são demasiadamente terrenos, abraçam esses sentimentos terrenos. Tem coisas terrenas. Quais são os sentimentos terrenos? Ciúme, orgulho, ambição, vaidade, todas essas coisas são sentimentos materiais. Kardec diz isso. E o segundo ponto, ele vai dizer, por terem confundido
as leis que regem a alma com as leis que regem a vida no corpo. Então, Kardec, que tira de interessante dessa reflexão de Kardec, é que a gente ainda não compreendeu que somos espíritos. Estamos aqui por aprendizado. Nós acreditamos que somos corpos. Então, tudo que chega para o corpo, ele é um desafio. Qualquer perda é destruidora. Qualquer coisa que aconteça, de forma é destruidora. Para o espírito, não. Nada destrói o espírito. O espírito, ele foi feito, ele foi preparado para o aprendizado e para a evolução. É tanto que nós estamos já no mundo de provas e expiações, migrando para o mundo de regeneração. Então, os espíritos que aqui se encontram, todos eles estão aptos a permanecer e o mundo que estão encarnados. Todos os espíritos que estão aqui encarnados estão aptos, né? Aí, não sei se todos vão, porque para muitos é uma última oportunidade, mas estão aqui, estão aptos. Você está apto para participar dessa encarnação que pode levar você ao mundo de regeneração. Então, todos que estão aqui estão aptos. Então, já deduzimos que todos nós estamos nesse processo de evolução. E evoluímos, né? Já saímos de mundos mais primitivos. Emmanuel nos diz que se desenterrarmos o passado, nós teríamos vergonha de nós mesmos. Se desenterrasse o passado. Então, tantas coisas que a gente já fez, né? Tantas coisas que a gente já fez, coisas erradas. Esse dia um colega estava falando, puxa, estava lembrando algo de mal que um outro fez. E ao mesmo tempo ele falou assim, a gente só lembra das pedras que a gente recebe, mas a gente não lembra das pedras que a gente já jogou. Muitas vezes é assim. A gente já jogou muita pedra nas pessoas. Se a gente conseguisse ter essa compreensão de espírito e entender que o outro também é um espírito, talvez o impacto, né, dos acontecimentos dessa vida fosse menor na nossa vida e gerasse menos sofrimento para todos nós. Gerasse menos sofrimento. A gente acaba gerando sofrimento para a gente, para o outro, e levando isso para a vida. Esses sentimentos demasiadamente terrenos que Kardec nos coloca, né, eles nos acompanham. Né, são inveja, orgulho, egoísmo, ambição. Tudo isso acaba nos acompanhando. Raiva, né, ódio. Tudo isso é normal da criatura humana. Mas nós temos esses sentimentos. Isso é normal ter. Dar vazão a isso é que a gente precisa, cada um, fazer análise do porquê dar vazão nisso. Porque nós temos. Né? A hora ou outra a gente vai ficar um pouco assim, um pouco assado. Magoado com isso, magoado com aquilo. Mas isso é sentimentos terrenos. Sentimentos do corpo. Não é um sentimento sublime do espírito. A paz, a paciência, a compreensão, né? A reverência, tudo isso são sentimentos mais sublimes, sentimentos do espírito. Aquilo que a gente alimenta é o que vai prevalecer. Agora, a gente mais alimenta, nós estamos na fase de mais alimentar esses sentimentos terrenos. Se a gente conseguir ter essa compreensão de espírito, a gente vai entender e vamos realmente, de fato, talvez de forma consciente, tentar fazer com que a gente tenha uma caminhada mais leve aqui na Terra. Porque a caminhada na Terra, ela deve ser leve. Temos os nossos sofrimentos, as aflições, mas na maioria das vezes a gente acaba fazendo com que a caminhada seja pesada, que a estrada seja pesada, e a vida passa no relance. Ontem a gente tinha 20 anos, 30 anos, hoje já temos 50, hoje, daqui a pouco 60, 70, e é natural que isso ocorra, e passa num piscar de olhos. É tão rápido que a gente não percebe, né? Essa passagem da vida é tão rápida que a gente não percebe, e a gente acaba perdendo muito tempo para ter uma compreensão da vida. Tendo uma oportunidade magnífica, que é o advento do Espiritismo, que acabou trazendo para a gente, não uma religião que nos iludisse, trazendo palavras que pudessem alcançar o nosso coração, fazendo com que a gente entre numa ilusão da vida. O Espiritismo é o contrário. O Espiritismo, ele acaba trazendo para a gente uma compreensão da vida maior, para que a gente possa utilizar todas essas características na vida presente. Porque a vida que importa é a vida do espírito, onde quer que ele esteja, encarnado ou desencarnado. Encarnado ou desencarnado.
Às vezes a gente diz, não, mas a vida espiritual, eu estou só aguardando para ir. Então, continue aguardando. Talvez quando chegar do outro lado, vai dizer, puxa, perdi tanta oportunidade. São tantas coisas que eu poderia observar, tantas coisas que eu poderia ver, e isso que eu perdi, todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por isso, temos uma miopia, a maioria das vezes, com relação a esse mundo espiritual, que nós somos espíritos. Nós temos a oportunidade de ter essa ligação com o mundo espiritual, mas depende de quais sentimentos a gente alimenta. Quanto mais sentimentos terrenos, mais dificuldade desse encontro. Mais dificuldade dessa inspiração, dessa força vir, de vez em quando aquela paz bater em nós para que a gente possa seguir em frente, para que a gente possa avançar, porque temos muito pela frente. Temos muito. Sabemos que a Terra ela é propulsora de desafios para todos nós. Tem desafios que são pesados, né? Mesmo para aquele que tem uma compreensão que é um espírito, mas existem muitos desafios pesados, né? Perdas irreparáveis, que muitas vezes a dor só passa num reencontro no mundo espiritual. Isso acontece, com certeza, né? As pessoas passam por diversas dificuldades, mas o Espiritismo, ele veio para nos ajudar, dar forças para que a gente não desista, para que a gente siga em frente. O Espiritismo não vai retirar a dor, mas vai nos dar força para que a gente não desista, para que a gente siga em frente e fazer constantemente o que Santo Agostinho nos pede, né, ou dá como exemplo da sua vida, fazer aquele exame de consciência e começar a observar como foi meu dia, como foi meu dia, como foi a interação com as pessoas. Quando eu vi ciclano, como é que eu me senti? Quando eu vi fulano, como é que eu estava sentindo? E nessa dificuldade, como é que eu me sinto? E hoje eu estou me sentindo assim, estou me sentindo assado. Né? Esses dias um colega estava mostrando um aplicativo de celular que mostrava, e ele teria que apontar, né, de 2 em 2 horas, o humor dele, como é que ele está naquele momento. Eu estou bem, estou mais ou menos, estou isso, estou aquilo. É mais ou menos isso. Hora ou outra que a gente tem a oportunidade, não esperar muito. É hora ou outra que a gente tem uma oportunidade durante o dia, começar a pensar mais, ou a analisar mais os sentimentos que brotam da gente. Porque o mundo é o que acontece dentro da gente. O que importa é o que acontece dentro da gente, não o que acontece fora. Porque o que acontece fora nós não temos gerência sobre isso. Nós não temos gerência sobre as pessoas, nós não temos gerências sobre o que o outro vai nos apontar, nós não temos gerência no que o outro vai nos dizer, se o outro vai puxar nosso tapete, se o outro vai nos julgar, se o outro vai jogar pedra, não temos gerência sobre isso. Cada um tem um livre-arbítrio e pode fazer o que quiser, mas nós devemos ter gerência sobre os nossos sentimentos, nós devemos ter gerência sobre as nossas demandas interiores. É o que é difícil. Muitas vezes a gente vai na ilusão de buscar fora o que está para ser explorado dentro de cada um de nós. Esse é que é o importante. O desafio da vida é observar o que se passa dentro de cada um de nós. Eu falei, o mundo é o que acontece dentro de cada um, não é o que vem de fora. Quando você começa a abrir talvez esse mundo interior, esse processo de compreensão, a vida vai nos dando respostas diferentes. Porque uma vez que eu começo a buscar fora as coisas, eu não consigo encontrar. E tudo que me chega, ou eu joguei pedra na cruz, ou eu tenho muita sorte. Mas não é assim. A vida não é assim. Ela é traçada de acordo com o que eu estou pensando, no meu campo vibracional, o que é que eu estou necessitando naquele momento para aprender, para interagir. Então, quando eu me volto para mim, esqueço, de fato, esse mundo lá fora, me volto para mim, começo a olhar esses sentimentos que brotam de dentro, começo a observar, aí a gente começa a ter um controle melhor do que sai, porque muitas vezes nós reagimos às coisas exteriores, nós não pensamos antes de falar, nós reagimos. Esses sentimentos demasiadamente terrenos que Kardec coloca, são sentimentos que acabam fazendo com que a gente reaja a alguma atividade exterior. Uma vez que eu compreenda esses sentimentos dentro de mim, eu vou pensar antes de fazer. Eu vou pensar, eu vou
agir de forma diferente. E aí, quando eu começo a ter essa compreensão, nosso campo vibracional começa a mudar. Agora a vida começa a entender que nossas necessidades agora são outras. Nossas necessidades são outras. E começam a aparecer oportunidades incríveis. Começam a aparecer desafios incríveis. Coisas interessantes para que a gente possa ver. Muitas vezes está tão perto que a gente não consegue observar. O convite que a vida nos faz é justamente esse. Como eu falei há pouco, angariar recursos, habilidades e competências é o nosso propósito, né? Tem um ditado popular que diz que não se leva nada, né? Caixão não tem gaveta, né? A gente não leva isso. De fato, a gente só leva aquilo que a gente plantou. E plantar é agir. Né? Não vi nenhuma frase dizendo o contrário, né? A gente só leva aquilo que nos dão, a gente só leva aquilo que vem para a gente. Não, a gente só leva aquilo que a gente plantou. E plantou, eu fui lá plantar. Ninguém foi lá plantar por mim. E muitas vezes, nesse abraço que a gente dá na religião, a gente quer que alguém venha nos salvar. A gente quer que alguém venha realmente nos retirar de onde a gente está. Senhor, faz de mim um vaso novo. Vem aqui. O Senhor Jesus já deu já trouxe para a gente a sua mensagem edificante, está coordenando os planos da terra para que a gente possa ter essa ajuda do mundo espiritual, de forças para que a gente possa seguir em frente, mas depende de nós. Aquela imagem de Jesus de braços abertos, por exemplo, muitas vezes a gente acredita que é para ele vir andando para a gente. Não, ele está ali de braços abertos aguardando que a gente dê o primeiro passinho. Dê o primeiro passo, é isso. Dê o primeiro passo, olhe para dentro de você, entenda que você é um espírito. O reino de Deus não está lá fora, ali ou acolá, está dentro de cada um de vós. Esse é o propósito, fazendo com que a gente pense, né? As mensagens, a maioria das mensagens do Cristo e suas reflexões, suas parábolas, é fazer com que a gente pensasse, refletisse e tomasse a consciência daquilo para que a gente possa seguir em frente. Como eu falei, sendo hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, para a gente mesmo. Uma vez que eu tenho essa compreensão de vida, eu vou fazer com que as pessoas não sofram, e que eu também não sofro, eu sofra menos, porque as aflições, o sofrimento, eles fazem parte de um processo, né? Nesse processo de transição que a gente acaba tendo, algumas coisas vão nos deixar tristes, vai gerar isso é natural que isso ocorra, mas a gente tem que ter a consciência de que tudo passa, daqui a pouco nós seremos chamados. E esse chamamento talvez esteja mais próximo do que a gente pensa. Como eu falei, o mundo passa muito rápido, os anos passam rápido, a vida passa muito rápida. Esses dias eu fui para um enterro, né, um velório, um enterro de um colega, 30 e poucos anos, de um acidente de moto. Com toda a vitalidade, saiu, né, para trabalhar e tal, e na volta acabou sofrendo um acidente e desencarnou. A vida, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Às vezes você está parado em algum local e isso vai acontecer. Às vezes você está... Então, nunca sabemos o dia do amanhã. Por isso que o melhor momento nosso é o hoje. É o que se passa dentro da gente hoje. Às vezes a gente acha, não, mas é porque eu tenho que ir para a religião X ou Y, senão eu tenho que doar 100 cestas básicas todo mês, porque senão eu não vou ser... Não, nada disso. Não existe essa coisa, nós temos que nos salvar da gente mesmo, salvar da ilusão que ainda permeia os horizontes da nossa compreensão. Como diz Viana de Carvalho, né, no livro Novos Rumos, né, ainda permeia na terra as sombras da ignorância espiritual. Então, nós ainda somos. Nós sabemos que somos ignorantes, mas Viana de Carvalho, num livro escrito há um ano atrás, ele nos diz isso. Ainda permeia nas sombras, na atmosfera da terra, as sombras da ignorância espiritual. Então, nós somos ainda ignorantes espiritualmente. Espiritualmente, a gente ainda não compreendeu. É tanto que o mundo, como eu falei, primeiro Brasil,
católico, primeiro lugar em católico, segundo maior em cristão, primeiro em espírita, estamos no número 82. Estamos lá atrás. Então, a gente ainda não compreendeu a mensagem do Cristo. A gente precisa colocar os dois pés no chão, sair dessa ilusão. Talvez o país mais católico, né? Segundo maior cristão, a gente está indo em busca de alguma coisa. A gente está lotando as igrejas, lotando os templos, lotando o centro espírita, em busca de algo que é fora. Não, nós temos que ir no centro em busca de algo que esteja dentro de nós. E a gente ainda não descobriu. É algo que está dentro da... Não, o desafio é esse, não é outro. Porque uma vez que eu mergulho dentro da gente, eu vou deixar algumas coisas para trás. Porque a mudança ela é necessária nessa caminhada nossa. A mudança de compreensão da vida, ela é necessária. Mas para mudar, dói. Mudar não é fácil. Porque a gente precisa deixar algumas coisas para trás. Alguns conceitos para trás. Precisa deixar alguns pensamentos. Precisa deixar alguns vícios, alguns comportamentos para trás. Senão, não é mudança. É adaptação. Estou me adaptando a alguma coisa, mas ainda não mudou. Então, por isso que não é fácil. É difícil. Então, deveríamos abraçar a religião, seja ela qual for, né, no intuito de buscar isso dentro da gente. E a religião jogar a luz, iluminar, ser como um farol na estrada da vida, para que a gente possa começar a se compreender melhor, se conhecer melhor. E a partir daí, com certeza, a vida vai se tornar mais leve, que é o que todos nós buscamos. Uma vida mais leve, uma vida feliz, uma vida tranquila, pacífica. Se esperarmos que para termos tudo isso, não tenhamos problemas, aí está difícil, muito difícil. Porque o planeta Terra é um planeta de desafios, planeta de provas e expiações, o nome já diz, provas e expiações. Não é um planeta paraíso, não é um planeta de descanso, não, é um planeta de provas e expiações. E o que é que existe dentro de um planeta de provas e expiações? Desafios, obstáculos constantes, para que a gente possa aprender. Porque o propósito da vida é aprender, não é outro, é aprender. Uma vez que eu aprendo, vem a próxima lição. Uma vez que eu aprendo, eu vou lidar com aquele problema de uma forma diferente. Uma vez que eu aprendo, aquilo não vai ter esse impacto negativo que tinha anteriormente. Agora eu já aprendi, pula para um novo degrau, vai para um outro nível. Isso aí a vida vai nos proporcionando. A gente não precisa buscar. O que a gente precisa para avançar, para sair dessa vida melhor do que a gente chegou, para chegar a uma compreensão maior da vida, já está disposto ao nosso redor. A gente que não está conseguindo observar. Não precisa buscar em lugar nenhum. A Terra é provas e expiações. Não precisa buscar em lugar nenhum. Já está disposto ao nosso redor. Tudo que a gente precisa. São desafios, obstáculos, já estão ali. Não precisamos buscar mais, como se diz no ditado popular, sarna para se coçar. Já existe ali próximo. É só a gente abrir um pouco a nossa visão para começar a observar e trabalhar isso que sai de dentro da gente. O que importa não é o que vem de fora. O que importa é o que sai de dentro da gente. O que importa não é o que fazem. O que importa é como você reage, como você age, como você pensa, como você se sente. Isso é o que importa. Então essas perguntas devem ser frequentes em nós. Como eu estou me sentindo com isso que está acontecendo? Como eu poderia agir? Mesmo que não haja, mas como eu poderia? Essa reflexão, ela é importante, porque vai chegar um nível que a gente vai agir de fato, de acordo com uma visão maior da vida. Uma visão mais ampliada. Então, opa, de fato, eu sou um espírito, meu propósito é aprender, isso aqui veio para me ajudar nesse aprendizado, mesmo as questões desafiadoras da vida. Gratidão a todos vocês.